Muito bem, caros alunos, começamos então a discutir um pouco mais, nos aprofundar um pouco mais nesse tema que é uma das temáticas que mais me encantam e mais me motivam. A própria leitura, quando nós falamos desse nosso estudo de caso, do módulo C, fase 1, agora da área da educação, ou seja, vocês dos cursos de pedagogia, psicopedagogia, educação especial, que envolve todo esse leque, todo esse guarda-chuva que envolve a área da educação em si. Mas quando nós falamos das desigualdades sociais, ou seja, para que pessoas menos favorecidas, realmente que tiveram realmente algum desfavorecimento ou de região, ou de raça, ou qualquer outro tipo de categoria, possam realmente na linha de partida, realmente ter uma certa, reduzir um pouco esse processo de desigualdade para que o processo de largada realmente das conquistas seja o mais igual possível, Esse é o grande objetivo. E com isso nós temos aí, até para corroborar com aquilo que nós queremos falar hoje, que é o que as Nações Unidas nos trazem sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a ODS número 10 agora que nós estamos falando, que tem um foco principal, como nós tivemos aqui como título do nosso encontro, que é justamente pensar na redução dessas desigualdades no interior dos países e também entre os países, ou seja, não basta reduzir a desigualdade somente no Brasil, mas possamos realmente nos países vizinhos ao Brasil, por exemplo, ter essa redução significativa, ou o mais próximo possível, atingir realmente essas metas. O grande foco justamente dessas metas e esses subitens é que possamos ter um norte, que possamos ter um parâmetro, possamos ter realmente uma seta para estar mirando naquilo que nós queremos chegar. E quando nós pensamos na redução dessa desigualdade, tanto dentro do país quanto entre eles, podemos citar alguns subitens dessa ODS número 10, como por exemplo, pensarmos que até 2030 progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobres a uma taxa maior do que a média nacional. Esse é um dos itens realmente que falam, um dos subitens, na verdade, que falam das metas. Um segundo é também pensar que até essa data de 2030, possamos empoderar, possamos também promover a inclusão social, inclusão econômica, inclusão política de todas as pessoas, independentemente, como nós citamos no começo, da sua idade, do seu gênero, do seu tipo de deficiência, da sua raça, da sua etnia, da sua religião, da sua condição econômica e ou qualquer outra situação que possa ser semelhante a isso. Bem como podemos até elencar como o fato também de garantir essa igualdade de oportunidades, reduzir essas desigualdades de resultados que muitas vezes ocorrem nessas situações, inclusive por meio dessa eliminação de leis, eliminação de algumas políticas, práticas que, de certa forma, se tornam discriminatórias, que muitas vezes, e possamos com isso, promover uma legislação e ações mais adequadas a esse respeito, adotando com isso algumas políticas, que especialmente políticas essas fiscais, políticas salariais, proteção social, que com essas promoções, com esses tipos de políticas, possamos alcançar progressivamente uma maior igualdade. E com isso, claro, vai nos fazer melhorar essa nossa regulamentação e esse nosso monitoramento dos mercados, das próprias instituições financeiras, sejam nacionais ou globais, e com isso fortalecer essa implementação de tais regulamentações, assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, com uma maior capacidade,
com isso de tomada de decisões nessas instituições econômicas, ou seja, ter um Estado, né, mais forte que possa realmente assegurar essas políticas públicas, né, tanto de ordem nacional e também com uma grande representatividade no âmbito internacional, com o fim, claro, de produzir instituições mais eficazes, né, mais responsáveis, mais legítimas em si diante de um cenário tanto interno quanto externo. Com isso também facilitar essa migração e a mobilidade ordenada, mobilidade essa mais segura, né, mais responsável das pessoas, né, por meio da implementação também de uma política de migração mais planejada, né, uma maior gestão desse processo de mobilidade, implementar princípios de tratamento especial diferenciado para países em desenvolvimento, né, em particular os menos desenvolvidos, principalmente quando pensamos aí em países como, por exemplo, países mais africanos, que vão realmente estar em conformidade com algumas instituições também internacionais, incentivar a assistência do desenvolvimento de fluxos financeiros, né, incluindo tanto investimentos externos diretos, né, para também investimentos com isso também internos, né, que possamos realmente ter um maior aporte interno financeiro nesse processo e também garantir realmente investimentos externos para que esses objetivos então sejam alcançados com total eficiência. E quando nós pensamos de modo geral nos nossas ODS, nossos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, basicamente esses objetivos, esse grande guarda-chuva, é basicamente um apelo global para acabar com a pobreza, né? Proteger o meio ambiente, proteger o clima, garantir com isso, claro, com que as pessoas, né, em todos os seus lugares possam desfrutar da paz, possam, né, desfrutar de uma maior prosperidade a esse respeito. E nisso, os objetivos a qual as Nações Unidas, né, abraçam, elas vão contribuir com o fim para que possamos chegar ao melhor, o mais próximo possível até 2030, né, o Brasil possa realmente contribuir, fazer sempre o seu melhor possível para atingir esses nossos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, desde, como nós citamos em outros momentos, desde a erradicação da pobreza, a relação da fome zero e uma agricultura mais sustentável, né? Pensamos na saúde do bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, né? Água potável, energia limpa, trabalho mais decente e crescimento econômico, né? Indústria, inovação e infraestrutura, como nós citamos agora, a própria redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, como nós citamos até em outras ODS, né? Paz, justiça e instituições eficazes, e também parcerias e meios de implementações dessas parcerias em si. E esses são os 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis que nós buscamos, né? Tanto o Brasil e outros países signatários, né, ao qual adotaram esse pacto, né, para atingir então essas metas e essas 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis a qual a ONU, né, as Nações Unidas, principalmente as Nações Unidas do Brasil, ela então tem então esse pacto e essa parceria. Beleza, senhores? Bem, novamente agradeço a vocês que estão em casa aqui nos assistindo. Se você não é inscrito ainda no canal da Uninterpolo de Itajaí, se inscreva para que você receba sempre as nossas atualizações. Já deixe salva a playlist ao qual mais lhe interessa. Estamos também construindo, paralelamente a isso, uma playlist mais voltada ao próprio ENAD, esse Exame Nacional do Desempenho Estudantil, tanto sobre inscrições, como algumas datas importantes, bolsas de estudos que vocês ganham, né, conforme a média nacional que vocês tiram nessa prova, tão importante principalmente para a instituição a qual vocês pertencem. Já, senhores, agradeço a presença de vocês aqui, encerro com vocês aqui no YouTube e continuo com vocês aqui no próprio Google Meet. Um abraço a vocês e até um próximo momento. Tchau, tchau.